Olá pessoal, vim iniciar mais um vídeo. O vídeo de hoje, né, é o vídeo de produção de março. Vim gravar nele rapidinho porque já tô atrasada. Como vocês sabem, algumas que já me acompanham lá no Instagram, eu tava viajando e cheguei ontem. E aí hoje foi uma correria, aí resolvi gravar, né, esse vídeo pra não deixar passar, né, que foi um mês, graças a Deus, abençoado. Então eu quero compartilhar aqui com vocês, né, a produção, que foi uma produção bem boa até, né. Diferente do mês passado, que eu nem trouxe vídeo porque foi a produção mais fraca. Graças a Deus, assim, esse foi bem melhor. Então vamos logo começar, né? E peço a você que não é inscrito nesse canal, que se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário se você gostar desse vídeo, né? Pode ser um emoji, né? Ou qualquer pergunta que você tiver a respeito, né? Qualquer dúvida das peças que eu vou mostrar aqui, é só deixar um comentário que eu vou estar respondendo com o maior carinho. E eu também peço, né, e convido vocês para me seguir lá no Instagram. Lá o meu arroba é crochêdaclé com 2 E no final. Eu vou deixar o link aqui no vídeo, né, se você quiser acompanhar lá, é só clicar, né, e se inscrever. Eu vou ficar muito feliz de receber você por lá. Bom, mas agora então vamos começar, né? Bom, eu vou estar deixando a foto, né, porque a maioria das peças eu já não tenho aqui mais. Eu vou estar deixando aqui nesse canto aqui, né, para vocês verem, né, os trabalhos que eu fiz esse mês. Bom, eu comecei o mês, né, fazendo um top cru. Ele era no tamanho G. Ele ficou, né, com 105 gramas. E o valor de venda dele foi R$85. Depois eu fiz um top rosa, que ele ficou com 117 gramas. E o valor dele é de R$49,90. Gente, esse eu tenho aqui, eu vou pegar pra vocês verem. Eu esqueci que esse eu ainda tenho. Ó, ele ficou... Esse top rosa eu fiz porque eu queria fazer a videoaula, então eu tenho a videoaula aqui dele. E ele, assim, é bem gostoso de confeccionar. Eu fiz também, né, eu ia ficar com ele, aí agora eu tô na dúvida se fico, se não fico, ou se coloco pra venda. E aí, depois desse, eu fiz uma passadeira tulipas. Era uma passadeira que foi a primeira vez que eu fiz também. Eu nunca tinha feito esse modelo aqui. Ela ficou pesando 627 gramas. Gente, eu não tô com a medida dela aqui, mas tem videoaula dela aqui. Videoaula não, perdão. Tem vídeo, né, com as peças, mostrando tamanho, qual cor eu usei. Tem os links da videoaula, então tô te explicando certinho. Aqui eu só tô colocando o preço, né, de venda, o meu preço de venda e o total em gramas. Então, ela pesou 627 gramas, é uma passadeira bem grande. E com 80, bem pesada, né? Não tão grande, porém pesada. Eu cobro nela, né? Eu cobrei nela R$80. Ela já foi vendida. E depois eu fiz 4 Supla Maria. Esse Supla Maria eu tenho videoaula aqui no canal. Eu fiz a videoaula dele. E aí eu fiz 4 Supla Maria em tons cru, né? Com, eu acho que foi chocolate. Eu não sei bem certinho, mas eu tenho... Eu vou deixar a foto e eu tenho também, né, os detalhes, os vídeos mostrando a peça bem certinho aqui no canal. E eu, no total, né, cada um desses suplá, ele pesou 175 gramas, foram 4, no total 700 gramas. Eu cobrei R$100 por esse jogo. Depois eu fiz um Supla Maria, 175 gramas também, só que aí foi em tons de cru com chá. Eu cobrei 25 unidades. R$25 a unidade. Esse aqui eu tenho porque foi o que eu usei pra videoaula. Se eu não me engano, eu usei pra videoaula. Eu vou mostrar aqui pra vocês também os detalhes dele, é muito lindo. E ele tem a videoaula aqui no canal. Eu fiz, ó, os detalhes dele, nem tá arrematado, porque esse aqui realmente foi para as videoaulas. E até para ter outro modelo, que eu fiz também, esse que eu fiz com um porta-guardanapo de coelhinho, para uma inspiração, uma ideia, né, agora para Páscoa. Ele tem videoaula, né, aqui no canal, é o Supla Maria. E aí eu cobro 25 unidades, né, porque eu fiz no barbante 85% algodão. Se eu for fazendo barro claro, né, na linha 100% algodão, eu vou cobrar um pouco mais. E aí... Depois, deixa eu me perdi aqui. Um jogo de banheiro,
com telha, a maioria, né, o bico e acabamento foi em telha. Foi uma cor também que, a primeira vez que eu trouxe um jogo de banheiro nesse modelo, foi o sucesso de vendas, eu acho, 2025, lá da Lauren, foi até para participar, né, do desafio dela. E eu fiz com 2 peças, né, ele é um jogo de lavabo, porém, graças a ele, eu consegui, já vendi e consegui agora, eu comecei um jogo de banheiro, né, desse mesmo modelo, porém, com 3 peças. A minha cliente pediu com 3 peças, com encaixe do vaso. É o que eu comecei a produzir hoje. E aí, depois dele, eu botei o Suplá Maria, eu fiz o Suplá Maria no barroco. Aí eu fiz com detalhes em dourado, eu usei o barroco natural, o detalhe em dourado. Ele ficou com 180 gramas, né, no total, ficou um pouquinho mais pesado, né, o barroco natural ele acabou pesando mais, também ele foi o fio dourado, né. E aí eu cobrei ele no valor de R$35. Eu fiz só uma unidade, como também para deixar aqui no meu catálogo, para ter opção, para mostrar para minha cliente, porém eu vendi. A cliente amou e eu vendi ele. O trilho de mesa, e aí ela usou como toalhinha, né? Usou como toalhinha assim, né? O trilho de mesa vermelho, que eu tenho ele aqui, ele ficou pesando 408 gramas e eu cobrei R$60. Esse aqui foi a primeira vez que eu fiz esse modelo. Ele tá vendido, porém eu ainda tenho que fazer um pacote, porque eu vendi pra minha sogra dar de presente para a sogra dela. Olha, o modelo dele. Eu dei os detalhes dele também, os vídeos mostrando o detalhe dele, o que eu usei. E aí, acho que é a Usana Maria, se eu não me engano, que eu vi a videoaula dela. E eu amei. Assim, eu gostei bastante do resultado. Eu quero ver se faço mais dele. Esse mês eu não vou conseguir, mas assim que der eu quero trazer mais desse aqui. Eu falei que eu vendi ele por R$60 porque ele não ficou tão grande, né? Aí o tapete Lúcia, que esse tapete Lúcia... Ah, tá. Agora eu me lembrei, gente, me deu... É uma videoaula da Lauren, ela tinha lançado videoaula, né, só pra membros. E aí eu fiz um modelo em verde pra participar lá da hashtag, do desafio lá da Val. Então eu fiz para participar do desafio da Val, que era para fazer uma peça em verde. Aí depois, tá, ele ficou até, esse eu botei a medida, 63 por 45, e aí ele ficou com 306 gramas. O valor de venda dele foi R$35. É um tapete bem econômico e também, assim, bem gostoso de fazer. Então dá para aproveitar vários tons, né, várias combinações de linha, um pouquinho de cada, então vale o valor, assim, foi um valor que deu para lucrar, porque é uma peça bem gostosa e rápida de fazer. Depois desse aqui eu fiz um tapete colorido, com tons de candy color, e aí esse aqui foi uma encomenda com 5 tapetes, uma cliente lá de Minas Gerais entrou em contato comigo. Eu não tinha a videoaula, eu não achei a videoaula. Então, ela me mandou a foto e eu resolvi gravar a videoaula, né? Gravei a videoaula aqui pra vocês, tem a videoaula aqui do canal, e ele se chama Tapete Odete. Aqui eu tinha colocado o tapete colorido, até porque não tinha nome ainda, não tinha gravado ainda a videoaula. Ele ficou 67 por 52 centímetros, pesando 447 gramas. Ele não é tão econômico, porque ele vai tulipas, e eu cobrei R$45 nele. Até porque eu fui um 5. Eu não coloquei aqui na ordem certinha. Então, eu fui na ordem de produção, né? Eu fiz ele, depois eu fiz um kit higiene pra intercalar, porque a cliente já tinha me pagado, né, todo o kit. E eu precisava entregar, porque agora vai ter o chá de bebê e ela queria entregar, né? Que é pra neta dela que vai nascer, pro neto dela que vai nascer, pra filha dela de presente. E ela me encomendou um kit de higiene, 6 peças. Ficou bem bonito esse kit. Esse eu não coloquei em peso, né, no total de peso, porque não é barbante, né, é fio de malha. E eu cobrei no valor de R$400. R$400, porque ele claro, esse aqui não contando material, né, aqui tá incluso o material, tudo. Mas ele, assim, fazia tempo que eu não tava fazendo. Confesso que eu às vezes pensei em não pegar mais esses kits de higiene, mas é um valor bom que a gente ganha e eu faço rápido, geralmente
Isso que eu intercalei com outras produções. Ele força um pouquinho minha mão, né? Porque eu tenho cisto na mão, então ele força um pouquinho no punho. Mas eu gosto, assim, eu trabalho com linha premium, né? Eu trabalho com a linha Fish, ou às vezes a da Círculo, que é premium também. E aí é bem bom de fazer, é bem gostoso e não força tanto. Já com o fio de malha residual, eu não trabalho. Um tapete retangular eu fiz. É o tapete Odete, porque aqui tava com um tapete retangular amarelo, porque eu ainda não tinha feito, né? Mas ele é o tapete Odete em amarelo. É a primeira vez que eu fiz assim, uma combinação toda em amarelo, gostei bastante do resultado. Ele ficou pesando 452 gramas. Gente, eu vou ficar olhando minha colinha, né? Perdão, vou ficar olhando pra baixo. E eu cobrei R$45, que foi, né, da cliente, 5 tapetes. Mais um tapete Odete, daí agora no tom marrom. Ficou bem bonita essa combinação. Perdão, gente. Ficou bem legal essa combinação em tons de marrom, assim, eu gosto bastante. Eu sou fã, né, dessas combinações de marrom. Ele ficou pesando 411, ele foi o mais leve de todos. Não, deixa eu ver. Foi mais leve. 411 gramas e também cobrei R$45. Depois eu fiz um tapete Odete, só que daí em verde. Ele ficou bem legal, eu fiz bastante sucesso aqui, né, esse tapete, o pessoal gostou bastante. E ficou uma combinação bem interessante. Todas as combinações de tapete a cliente que escolheu, eu dei alguma opinião, mas a maioria foi ela que escolheu. Ela teve muito bom gosto. Eu achei que ficou um resultado bem bacana. Então, esse no tom verde, ele ficou pesando 472. Ele foi o mais pesado. E eu cobrei também R$45. Aí depois veio o Odete em tons de rosa, com bege. Ele ficou pesando 448 gramas e R$45 eu cobrei nele. Geralmente esse tapete ele ficou em média 66 por 51, 67 por 52. Todos eles ficaram nesse tamanho. Como eu falei, tem um vídeo aula aqui. Se você gostar, né, das fotos do modelo, é só ir aqui no meu perfil. Eu vou deixar o link aqui também nesse vídeo. Mas só rolar um pouquinho para baixo, você já vai ver a videoaula, porque foi bem recente. Depois eu fiz tanto tapete que um top M. Esse eu fiz pra mim, né, que eu ia usar na viagem, porém, eu tenho ela aqui, eu vou mostrar pra vocês. Porém, eu tenho as costas assim, bem finas, daí o meu peito é M, porém, eu sou fina, olha aí o modelo. Então, eu vou diminuir, eu fiz ele já mais compridinho do que a videoaula. Porém, se eu for fazer pra mim de novo, eu vou fazer aqui tamanho P e aqui M. Porque, pra ficar bem certinho, porque senão acaba sobrando muito aqui, sabe? Na hora de amarrar, ele fica um pouco grosseiro, assim, fica bem grosso. Então, mas ele é um modelo bem lindo. Então, esse aqui ia ficar pra mim, mas eu não vou mais, porque a minha sobrinha vai experimentar. E se ela gostar, eu vou dar pra ela, que ela vai fazer aniversário. Então, eu vou dar de presente pra ela. Nesse tamanho, eu cobro R$69,90. O outro eu cobrei 85, foi o tamanho G. Aí foi mais linha, né? Querendo ou não, é barroco natural. Então, eu cobrei um pouquinho mais caro. Aí, eu fiz um mimo, né, pra minha cliente, que foi um porta-copo. Eu não sei se eu tenho a foto aqui, se eu tiver, eu vou deixar. E um chaveiro. O mimo, eu cobrei... um porta-copo, né? Eu cobrei R$5. Eu cobraria R$5. Eu não cobro porque eu dei de mimo, que foi pra moça dos tapetes. E também fiz um chaveirinho pra ela em fio de malha. E eu cobro R$3 nesse chaveiro. Então, gente, eu vou deixar aqui o total, né? O valor total de quantos deu. Bati a minha meta. Né, eu já falo pra vocês que eu consegui bater a minha meta. A minha meta é 1.200. É uma meta que eu quero alcançar. Olha, nem sempre tenho conseguido. Foi o primeiro mês, eu acho que eu consegui, ou o segundo que eu consegui bater essa meta. Até ultrapassou um pouquinho. No total, deu 1.252,80 centavos. E o total em gramas, fora o fio de malha, né, que eu não pesei, claro, e alguma coisa de mimo. Teve outros mimos que eu não coloquei aqui, que eu dei porque já estavam prontos, e aí não entrou na produção desse mês. Já estavam prontos, eu acabei não anotando. No total de quilos foram 5,590 gramas.
Foi total, não foi muito, assim, em quilos de barbante, mas aqui tem muitas peças aqui que eu acabo, né, usando um pouquinho de cada cone, então rendeu ainda, não teve muito gasto de material. Então eu consegui lucrar assim, um valor bem bom esse mês, compensou bastante, né? Então já é assim, cada vez mais. Não sei se eu vou conseguir bater a meta esse mês. Eu tenho muita encomenda e aí a encomenda ela dá um pouco de travada. Eu tenho acho que 5 ou 6 jogos de banheiro para fazer. E trilho e outras coisas que eu não fiz ainda, né? São coisas diferentes, então acaba que a gente tem que assistir vídeo aula e já atrasa um pouco mais a produção. Esse mês de março, né, ele encerrou no dia 29 para mim, porque eu fui viajar no dia 30, então eu fechei, eu produzi até o dia 29, que foi meu top, e daí depois ali eu já tava até o dia 30 ou 31, eu tava viajando, eu viajei até o dia 2, que eu cheguei, né, ontem, dia 2. Então, o meu mês de abril, ele vai começar a contar de hoje, do dia 3, porque eu não produzi ontem, né? E na viagem, não pra dizer que eu não produzi na viagem, eu produzi algumas florzinhas. E por fim, gente, eu vou até mostrar pra vocês que eu produzi isso aqui. Coloquei o verdinho já, né? E aí, porque eu tenho jogos de banheiro, né? Só que eu não olhei na mensagem, tava viajando, não olhei na mensagem qual era o jogo de banheiro. E não era essa cor, gente. Era em tons de marrom. Então hoje eu tive que fazer toda a florzinha, passar o verde, porque era esse aqui. Não tinha, em todos os jogos não tinha o amarelo. Mas ele vai ser usado, eu vou fazer, né, um jogo de banheiro com isso aí. Já vou aproveitar que a flor tá pronta. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? 3 peças desse vídeo. Eu tenho a videoaula aqui no canal. Pretendo trazer mais videoaula. Quero trazer a videoaula da passadeira, né? Mas são projetos que, se Deus quiser, eu vou conseguir, né? Com a vontade dele, der tudo certo. Ainda tô entrando na rotina, porque tem muita coisa da casa que tem que fazer, né? Porque a gente viaja, mas as coisas não param, né? A gente voltar e fazer acontecer, colocar tudo em ordem, né? A casa em ordem. Mas aos pouquinho eu vou ajeitando, não vou me acelerar muito, não ficar muito agitada. Hoje eu fiquei um pouco apavorada, meu Deus, eu não vou dar conta. Mas se eu ficar apavorada, aí que eu não vou dar. Então eu vou fazer uma programação, vou colocar no papel os horários que eu vou crochetar, o horário que eu tenho que cuidar da casa, vou ver se dá certo, né, gente? E aí, quando sobrar um tempinho, eu fico até mais tarde, né? Eu quero ver se adianta também comida, porque a gente sabe, dona de casa sabe que a comida, ela toma um tempo da gente, quero fazer marmitas, adiantar, né? Esse mês meu marido tá de férias, então já vai me ajudar um pouco com a bebê, já ajuda bastante, né? Bastante, e esse mês eu preciso muito. Gente, eu peguei muita encomenda e tô um pouco apavorada. Mas vai dar tudo certo. Queria fazer uma pronta entrega, porém eu não sei se eu vou conseguir fazer. Então, vai ter novidade, vai ter peças bem lindas. Você, se não é inscrito ainda, se inscreva para estar acompanhando, né? E vai ter mais videoaulas, pretendo fazer outras videoaulas. Então, você já quer, né, ficar por dentro das novidades? Então se inscreva, ative o sininho de notificação no modo todas, que assim o YouTube, né, vai te notificar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Eu sou grata a cada um de vocês que tem, né, chegado, né, que Deus abençoe a vida de cada um. Sejam bem-vindas e qualquer dúvida é só deixar no comentário que eu vou estar respondendo com o maior prazer a todas vocês, com o maior carinho. Então é isso, que Deus abençoe a vida de todos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.